Sejam bem-vindos, diretores de saúde, espírito de profecia e de publicações da nossa igreja. Se você está aqui nessa sala, você está em um desses departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E amigos, nós vamos aqui, nosso treinamento será muito rápido, mas você que é eleito para um desses cargos, a pergunta que você faz é: e aí, o que eu faço agora? Qual é eu fui eleito e o que eu vou fazer? Nesse momento, nós vamos ter agora um treinamento com o pastor Ivan Nascimento. Esse treinamento é tanto para o pessoal de saúde, espírito de profecia, quanto de saúde, de publicações, mas de forma especial para o Ministério de Publicações. Você é diretor de publicações. Qual a importância desse ministério na igreja local? O que você faz? Nos outros departamentos, quando a igreja elege, é comum, já elegeu o ancião, o tesoureiro, tem cargos que é rapidamente eleito e a pessoa sabe exatamente o que vai fazer. Mas você foi eleito diretor de publicações, tem dúvidas? Pastor Ivan, ele vai falar do que é o Ministério de Publicações agora para você, como você desempenhar isso na igreja local e a relação íntima do Ministério de Publicações com a colportagem. Então preste atenção. Pastor Ivan, seja bem-vindo. Olá, eu sou o pastor Ivan Nascimento, diretor de publicações da União Norte Brasileira. Me sinto muito honrado em poder participar com vocês desse treinamento, dessa capacitação, podendo compartilhar um pouquinho da experiência que tenho e informar também a cada um de vocês como vocês podem desenvolver as atribuições do Departamento de Publicações. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a Associação Maranhense por essa maravilhosa iniciativa. Quando nós assumimos um departamento na igreja, é importante saber o que nós devemos fazer, quais são os nossos deveres, quais são nossas atribuições, e o pastor Silvano e toda a liderança da Associação Maranhense está de parabéns por essa maravilhosa iniciativa através desse estilo um pouco diferente de treinamento. Quero também parabenizar a cada um de vocês que com coragem, com um desejo de servir a Deus, estão se colocando nesse ano de 2021 para serem líderes de publicações na igreja local. Bom, o Departamento de Publicações na Igreja Adventista do Sétimo Dia é um departamento muito importante. Ele tem razões e objetivos de ser e de existir. E eu quero, nesses poucos minutinhos, trazer para vocês algumas ideias, as atribuições desse ministério, para que você saiba o que fazer. Eu imagino que quando você foi escolhido diretor de publicações, você deve ter pensado: e agora? Sou um diretor de publicações. O que eu devo fazer? Como eu devo desenvolver o meu ministério? Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto do livro O Colportor Evangelista. É provavelmente a literatura mais específica que trata do tema do Ministério de Publicações. Eu queria que vocês acompanhassem comigo essa leitura do capítulo 1, na página 3. O último parágrafo diz assim: as publicações expedidas de nossas casas publicadoras devem preparar um povo para encontrar-se com Deus, devem realizar através do mundo a mesma obra que foi feita por João Batista para a nação judaica. Muito bem, como você pôde ouvir, as nossas publicações devem desenvolver um ministério semelhante ao de João Batista. O que João Batista fez? João Batista preparou o povo para a chegada do Messias, para a chegada do ungido do Senhor. Jesus Cristo, quando desenvolveu o seu ministério, antes João Batista preparou o povo para recebê-lo. As nossas publicações, agora no tempo do fim, como igreja remanescente, também têm o objetivo de preparar o povo de Deus para o encontro com Deus. Então eu gostaria de dividir duas áreas que o Ministério de Publicações trabalha, que ajuda a preparar o povo para encontrar-se com Deus. A primeira área, vamos pensar na igreja local, nos membros, todos os membros que são batizados, todos os membros que frequentam nossas igrejas.
O desejo de todos eles é encontrar-se com Deus, não é mesmo? Onde o Ministério de Publicações pode ser útil? O Ministério de Publicações tem o dever de promover a literatura para que nossos irmãos possam se alimentar espiritualmente. Vou dar alguns exemplos para vocês. A Escola Sabatina, por exemplo, a cada semana se reúne estudando uma literatura, que é a lição da Escola Sabatina. O Projeto Maná é um dos projetos que nós, como Ministério de Publicações, precisamos apoiar, precisamos divulgar, precisamos ser parte desse grande exército, porque acreditamos que cada manhã uma pessoa lendo a lição da Escola Sabatina, estudando a Palavra de Deus, ela está se preparando para o encontro com Deus. A cada ano, a Igreja Adventista lança livros que são chamados livros do ano, para as crianças, para os adultos, para os jovens, para todas as classes e para todas as idades. Nós, como Departamento de Publicações, devemos ser os primeiros a promover essa literatura para toda a membresia de nossa igreja. É possível também você fazer uma biblioteca na igreja. É possível você ter um clube do livro com criatividade para que as pessoas leiam livros que são relevantes para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja. Então, em primeiro lugar, o Ministério de Publicações, ele existe para alimentar espiritualmente a igreja. Seja criativo e crie projetos maravilhosos para a igreja poder ser alimentada. Em segundo lugar, o Ministério de Publicações existe para pregar o Evangelho através da literatura. Então, ainda como irmãos e membros da igreja, todos os nossos irmãos podem participar em projetos missionários, em projetos evangelísticos. É importante que em cada igreja tenhamos folhetos, tenhamos revistas e, quem sabe, até mesmo livros que estejam disponíveis para que os irmãos, durante a semana, ou no sábado, ou nos finais de semana, saiam de maneira organizada ou individual para poder espalhar a literatura que salva. A literatura adventista possui a verdade presente para esse tempo do fim. E um dos objetivos, então, é evangelizar. Todos os membros da igreja podem ser missionários da página impressa. Nós temos um evento especial no ano que se chama Impacto e Esperança. Esse evento, o departamental da igreja, o líder de publicações da igreja, deve ser o grande mobilizador, organizador, aquele que faz o planejamento do Impacto e Esperança para que toda a igreja saia no sábado e espalhe a literatura que salva. Muito bem, ainda sobre a missão, nós temos um departamento fantástico na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o livro que eu acabei de ler aqui, O Colportor Evangelista. Então nós temos um ministério que existe primariamente para pregar o Evangelho através da literatura, através da página impressa, os livros, periódicos, revistas. Então, nós temos os coportores que desenvolvem um trabalho maravilhoso e é importante você saber a respeito desse ministério, pelo menos por algumas razões. A primeira razão que é importante você saber, os coportores fazem um trabalho, muitas vezes, no bairro da sua igreja. E quando eles vão à sua igreja, é importante que você prepare a igreja para recebê-los, para acolhê-los, porque eles são missionários que trabalham durante todo o ano, todo mês, fazendo a obra de Deus. A segunda razão que é importante você saber sobre a colportagem é que muitos dos nossos membros da igreja poderiam ter interesse de ser colportor. Então, se você, como líder de publicações na igreja, conhece sobre a colportagem, você vai poder orientar esses jovens ou esses irmãos a como eles podem ingressar na colportagem, ok? Terceira razão que é importante você saber sobre esse Ministério da Colportagem é que a colportagem possui pelo menos dois grandes segmentos. O primeiro segmento são os colportores estudantes. Nós temos um projeto chamado Sonhando Alto, que leva jovens que são pré-universitários, não ingressaram ainda numa faculdade e têm o sonho de estudar numa faculdade. Eles podem colportar no projeto Sonhando Alto e, através desse projeto, conquistar o seu objetivo, que é estudar. E, então, muitos jovens nas suas igrejas, no distrito, na região, têm esse perfil, que poderiam participar do projeto Sonhando Alto. E você pode, então, ser um mobilizador para conquistar esses jovens.
Ainda sobre estudantes, nós temos os jovens que já são estudantes universitários, estudam em nossas instituições adventistas ou em instituições seculares. E eles também, no período das férias, podem ser comportores estudantes, apenas no período das férias. E você pode convidá-los, pode orientá-los. É sempre importante conduzir esses jovens ao departamento de publicações do campo, ao pastor Silvano, ao pastor Rogério, que são os líderes aí de publicações da Associação Maranhense. E há, então, um segundo segmento muito importante, não menos importante do que os estudantes. O segundo segmento são os comportores evangelistas, nós chamamos eles de comportores permanentes. São comportores de carreira, eles trabalham por toda a vida, assim como eu, um pastor, e tantos outros pastores são ministros, né, de tempo integral. Esses homens e mulheres também são comportores, são ministros da página impressa de tempo integral. E a igreja possui um recurso, auxílios, benefícios para que eles possam desenvolver o trabalho deles. É importante você conhecer a respeito desse ministério, porque muitos dos nossos irmãos poderiam estar alinhados nesse grande exército da colportagem, fazendo um ministério muito bonito para Deus. Eu quero conclamar você para um evento muito importante que vai acontecer na Associação Maranhense, que é um grande treinamento, uma grande capacitação para novos colportores. O pastor Silvano vai dar mais recado e mais informações a respeito desse tema para cada um de vocês. Mobilize sua igreja para isso. O Ministério de Publicações, então, resumindo, existe por uma razão básica e importante e estratégica para a igreja: preparar o povo para encontrar-se com Deus. Ajude a sua igreja a ser alimentada através da página impressa. Ajude os nossos irmãos a serem relevantes como missionários, distribuindo livros e revistas de maneira gratuita. E ajude a nossa igreja a recrutar homens e mulheres para serem comportores de tempo integral. Isso será uma grande bênção. Parabéns por sua escolha, por ser líder de publicações na sua igreja. Seja bem-vindo e Deus abençoe você e seu ministério. Muito obrigado, pastor Ivan, por esse treinamento. Nesse momento, nós vamos ter agora um treinamento da área de saúde. Certo? Você foi eleito diretor de saúde e agora, o que fazer? Então, preste atenção, porque tem uma equipe que vai, em 10 minutos, apresentar para vocês sobre o trabalho que você tem que desenvolver durante 2021, principalmente concentrado aí nas principais datas, né? Como o Congresso de Saúde, que não pode ficar de fora. Tá bom? Então, por favor, receba aí a nossa equipe que vai falar sobre saúde agora e que Deus possa te ajudar a absorver esse conteúdo da melhor maneira possível. Olá, eu sou o pastor Ivan Nascimento, diretor de saúde da União Norte Brasileira. Eu tenho a alegria, a satisfação de trabalhar nessa área que é tão importante, tão relevante para o nosso povo e para as pessoas também que não são adventistas. Eu quero, mais uma vez, agradecer e parabenizar a iniciativa do Departamento de Saúde da Associação Maranhense, na pessoa do pastor Silvano Oliveira e de toda a administração também da Associação Maranhense. E quero também agradecer e parabenizar você, líder do Ministério da Saúde da igreja local, nesse campo tão especial da Associação Maranhense. Parabéns por ter aceitado o desafio de, em 2021, liderar esse grande movimento da igreja que é o Ministério da Saúde. Eu gostaria de, nesses poucos minutos aqui, apresentar para vocês algumas das nossas atribuições, alguns dos nossos objetivos na área do Ministério da Saúde na União Norte Brasileira. A primeira informação básica e fundamental, que é importante nunca, nos esquecermos, é que o Ministério da Saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma razão, uma base profética. Nós entendemos que temos uma verdade presente, temos a mensagem da saúde inserida na verdade, na pregação, na obra do terceiro anjo. Ou seja, o departamento no qual fomos escolhidos para trabalhar,
ele é muito importante, ele é muito estratégico. Deus quer usar esse departamento, essa área da igreja, para preparar o nosso povo, para ter um relacionamento melhor com Deus e para preparar o povo que não conhece ainda a palavra de Deus a conhecer a palavra de Deus. E a mensagem de saúde é central, é importante, é fundamental nesse ponto. Temos um grande desafio, mas temos um grande privilégio também de sermos líderes nessa área da saúde. Algumas das nossas atribuições. A primeira atribuição é importante entender que temos um trabalho interno a fazer. Nós não temos apenas uma missão para levar a mensagem de saúde àqueles que não conhecem ainda a verdade. Nós temos uma missão de trabalhar com a mensagem de saúde, o estilo de vida saudável com os nossos irmãos que conhecem a verdade, mas que talvez ainda não tomaram a decisão de viver e de praticar os ensinos do estilo de vida saudável da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como fazer isso? Através de leituras, de disponibilização de livros que falam do tema da saúde, em especial os livros proféticos de Ellen White. Nós temos alguns livros e eu sugeriria a você que talvez nunca fez ainda um movimento como esse, começar com o livro Ciência do Bom Viver. E a gente pode fazer alguns movimentos, algumas séries na igreja, pode ser selecionado textos para fazer pequeno grupo, enfim, um clube do livro. Você pode, com criatividade, fazer muita atividade usando a literatura para construir um conceito a respeito do estilo de vida saudável. Porque nosso primeiro objetivo é trabalhar com os nossos irmãos, com os nossos membros. Eles precisam viver esse estilo de vida saudável para ser exemplo para as pessoas que não conhecem ainda o Adventismo, não conhecem ainda a Cristo. Nós podemos também fazer uma escola de culinária vegetariana, porque o alimento é muito importante e é provavelmente uma das coisas que mais fazemos na vida, não é assim? Temos o de jejum, temos o almoço, temos um alimento que fazemos no início da noite, muitas vezes. Então, se nossos irmãos aprenderem a fazer um alimento saudável, você estará dando uma contribuição muito grande. Você pode fazer isso esporadicamente ou regularmente. Abra uma escola de culinária vegetariana, traga convidados, traga pessoas especiais para poder ensinar coisas simples, um pão integral, como fazer um arroz integral, como usar o alimento de maneira saudável para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, possam viver mais e possam ter a mente sã, limpa, para poder ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. O segundo grande objetivo do Ministério de Saúde na Igreja Adventista do Sétimo Dia é ser um instrumento missionário, um instrumento de evangelismo. Então, a mensagem de saúde, ela abre as portas, ela abre caminhos para que as pessoas possam conhecer a Cristo e possam conhecer a palavra de Deus. Nós temos algumas atividades muito eficazes na metodologia da pregação do Evangelho. Por exemplo, uma delas que eu posso citar é a Feira de Saúde. A Feira de Saúde, quando bem organizada, quando bem planejada, quando bem executada, ela pode trazer centenas e talvez milhares de pessoas para poder conhecer um estilo de vida. A Feira de Saúde é um extraordinário recurso que pode ser usado prévio a uma série de evangelismo. Por exemplo, um pouco antes de acontecer o Caleb, um pouco antes de acontecer as semanas de evangelismo que ocorrem em nosso campo, ou até mesmo nos dias iniciais de uma campanha evangelística, é possível fazer uma bonita feira de saúde, convidando as pessoas que moram ao redor daquele lugar para conhecerem o estilo de vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o estilo proposto por Deus, ensinando eles a viverem os 8 remédios da natureza. Nós podemos fazer muito para que as pessoas conheçam a mensagem de saúde. Uma outra forma é também fazer a escola culinária de alimentos de estilo de vida vegetariano com as pessoas que não conhecem a Igreja Adventista e não conhecem ainda o Evangelho, como um método de evangelismo. Por exemplo, em alguns lugares no Brasil e no mundo,
nos domingos à noite, um pouquinho antes de acontecer o culto, é aberta uma escola de culinária. E aí nossos convidados especiais, nossos amigos vêm e aprendem a fazer o alimento saudável e depois eles seguem para assistir a nossa programação com a pregação da palavra, com o ensino da palavra. Você pode fazer então uma escola vegetariana. Um outro item que é muito importante e está muito falado, muito bem recebido nesse momento, é a atividade física. As pessoas estão buscando a academia, e você pode ver que existem academias até 24 horas abertas nas grandes cidades, porque as pessoas querem ter um corpo mais saudável, um corpo mais bonito, elas querem viver mais. E nós podemos fazer alguns movimentos como caminhada de oração, corrida, e você pode denominar corrida Vida e Saúde, porque temos uma revista chamada Vida e Saúde, temos um programa na Novo Tempo, Vida e Saúde. Você pode usar esse termo, né, Vida e Saúde, para várias atividades que você faz na sua igreja local, que envolve atividade física. E isso é muito importante, pode envolver os irmãos e pode trazer pessoas que não são adventistas para participar da nossa caminhada, para participar do nosso treino. E isso, inclusive, se houver espaço na sua igreja, ou na frente da sua igreja, ou na rua, em algum lugar, isso pode ser feito de forma bem organizada e planejada e pode atrair as pessoas depois para a verdade. Um outro método muito eficaz é um pequeno grupo ou um clube de saúde. O clube de saúde, ele pode ser organizado com irmãos da área da saúde, né? Irmãos que também conhecem ou gostam da área de saúde, e esse clube pode funcionar de maneira regular, semanal, ou quinzenal, ou mensal, se reúnem com um propósito de estudar o tema da saúde. E você pode convidar pessoas que também não são adventistas para participar dessa bonita atividade. Muito bem, a nossa mensagem de saúde, ela não é muito complicada, e se nós ensinarmos pelo menos os 8 remédios da natureza para nossos irmãos e para aqueles que não conhecem ainda a verdade, nossos amigos, nós teremos feito um grande e extraordinário trabalho. A verdade presente para esse tempo compõe a mensagem de saúde. E Deus escolheu você nessa área do Ministério da Saúde, na igreja local, para ser uma bênção. Nesse ano haverá um sábado especial para você poder pregar sobre o tema da saúde. A União está mobilizando essa data especial. Mas na agenda local, quem sabe você pode conseguir ainda um final de semana, você pode conseguir um domingo, um sábado, um programa JA voltado para o tema da saúde, uma semana de oração. Tudo bem conversado, planejado, é possível ser feito. Prepare também um congresso local, ou um congresso distrital, ou um congresso regional, para vocês tratarem do tema da saúde. Esse momento difícil da pandemia do Covid-19 seria muito relevante que em nossas igrejas locais ensinássemos nossos irmãos e nossos amigos a fortalecer a nossa imunidade através do estilo de vida saudável que nós, adventistas do sétimo dia, aprendemos através dos escritos de Ellen White. Que Deus abençoe você, bendiga a sua vida e faça esse ano de 2021 um ministério maravilhoso, fantástico, benéfico para a Igreja Adventista local aonde você frequenta. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para todos vocês. Um grande abraço. Olá, eu sou o pastor Ivan Nascimento, diretor do Espírito de Profecia da União Norte Brasileira. E eu tenho a alegria de poder me dirigir a cada um de vocês que são líderes do Espírito de Profecia na igreja local, na Associação Maranhense. Obrigado por essa oportunidade e parabenizo mais uma vez a Associação Maranhense, na pessoa do pastor Silvano Oliveira, por oferecer a cada um de vocês esse importante treinamento e capacitação através dessa forma diferente, mas eficaz. Muito obrigado e parabéns a todos vocês, líderes que aceitaram o desafio
de servir a Deus nesse ano de 2021, nessa área tão importante da Igreja Adventista, que é o ministério do Espírito de Profecia. Eu tenho algumas dicas, algumas recomendações e também gostaria de falar algumas das atribuições que cada um de vocês, líderes, devem conhecer e devem executar nesse ministério. Eu imagino que quando você foi escolhido pela igreja local para ser o líder do Espírito de Profecia na igreja, você deve ter pensado, e agora, o que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Quais são as minhas atribuições? Eu quero lembrar alguma dessas atribuições para você, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante entender e lembrar que no manual da igreja nós temos ali uma porção pequena dando orientações de como proceder e quais são as atribuições do líder de publicações e do Espírito de Profecia. Geralmente, na maioria das igrejas, a mesma pessoa que foi eleita para ser diretor de publicações cuida também do Espírito de Profecia. Nós estamos fazendo um treinamento aqui separado, mas geralmente é a mesma pessoa. Mas para fins didáticos, nós estamos fazendo de forma separada, até porque é provável que alguns dos senhores, algumas das irmãs também, podem ser líderes do Espírito de Profecia e não de publicações, ok? Muito bem. A primeira informação, então, é que você tem um conteúdo no manual da igreja. A segunda informação importante é que existe um manual do departamento do Espírito de Profecia disponível gratuitamente. Como você pode ter esse manual? Você vai entrar no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o site da divisão, e lá você vai entrar no link Espírito de Profecia. Lá no Espírito de Profecia, você vai ter alguns materiais para baixar em download, e um deles é o manual do Espírito de Profecia. Aquele manual é simples e muito útil para a gente poder utilizar para o aprendizado e para o crescimento. Por quê? Porque ele trata exatamente das atribuições que cada um dos líderes do Espírito de Profecia deve saber. Muito bem, eu quero relembrar algumas dessas informações. A primeira, o Ministério do Espírito de Profecia, ele existe para marcar a nossa identidade profética. Nós somos um movimento profético, nós nascemos e temos uma origem profética, nós temos uma missão profética. Então, a serva de Deus, que acreditamos ser uma profetisa, nesse movimento profético da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White, entregou para a Igreja Adventista mensagens, informações privilegiadas para nós adventistas. Por essa razão, o Ministério do Espírito de Profecia, ele existe para dar um suporte a todos os departamentos. Observa que vários dos departamentos da igreja possuem um livro escrito por Ellen White específico para orientação. Poderia citar alguns: Mensagem aos Jovens, Escola Sabatina, aos professores, Educação, Comportura Evangelista, a área da saúde, aos ministros e tantos outros, ao evangelismo, enfim. O Ministério do Espírito de Profecia, ele funciona como um suporte, um apoio a todos os demais departamentos. É um privilégio, não é? Para cada um de nós. Bom, o que nós podemos fazer, então, a partir dessa visão, dessa ideia de base que eu mencionei para vocês? Podemos fazer algumas ações que podem ajudar a igreja a se lembrar de sua identidade, de sua missão profética e de sua origem profética. A primeira atividade que nós podemos fazer é mobilizar a igreja para a leitura dos livros do Espírito de Profecia. São muitos os livros e nós podemos, com inteligência e criatividade, mobilizar a igreja para poder se envolver e ler os livros dos escritos inspirados. Pode ser feito clube de leitura, pode ser feito em alguns pequenos grupos, seleção de textos do Espírito de Profecia. É possível fazer algumas séries de pregações, ou nos cultos de quarta-feira, ou de domingo. Enfim, com muita criatividade, você pode mobilizar a igreja
a ler os escritos inspirados de Ellen White. Aonde os irmãos podem encontrar esses escritos? Nos livros, evidentemente, que a Casa Publicadora Brasileira edita, publica e vende, e está disponível. E os irmãos podem fazer a compra desses materiais nas lojas que algumas de nossas sedes possuem. Aí no Maranhão nós temos uma loja e ela vende esses livros. E os irmãos também podem fazer a aquisição pela internet. Você entra no site da CPB e você pode fazer e orientar os irmãos a adquirirem os livros através desses recursos, desses canais, ok? Bom, uma vez que a igreja se envolve na leitura dos livros, nós entendemos então que a gente está resgatando e tornando viva a identidade profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A segunda atividade muito importante a ser feita é o Mini Centro White. O Mini Centro White é uma forma de tornar disponível e aberto, franqueado aos nossos membros, o acesso a toda a literatura de Ellen White. Nós temos o Centro White nos Estados Unidos, na Conferência Geral. Nós temos alguns Centro White no Brasil, eles ficam em nossas universidades. E nós temos o Mini Centro White, um formato menor, um formato mais compacto, que é possível as igrejas terem. E para ter, é simples. A primeira coisa a se fazer é entrar no site Centro White, que é um site que é organizado e cuidado, coordenado pelo Centro White lá de São Paulo, na Universidade Adventista. E existe uma lista de orientações e atribuições que a igreja deve cumprir. Deve ser comunicada à comissão da igreja, a comissão da igreja deve votar, o campo local também vota o início desse Centro White, é registrado então nesse Centro White lá na Faculdade Adventista da Bahia, e assim então é feita a inauguração. Nossa orientação é que tenhamos pelo menos um Mini Centro White por distrito, e você como líder desse ministério pode coordenar e encampar esse movimento para que tenhamos um Mini Centro White. Muito bem, além do Mini Centro White, algumas igrejas não têm algum desafio por espaço, etc. É possível você fazer uma biblioteca um pouquinho menor, não nas mesmas condições do Mini Centro White, mas você pode ter uma biblioteca na igreja e ter disponibilidade dos recursos e dos livros de Ellen White, ok? É importante que nossos membros tenham contato também com todo o produto digital que o Espírito Profecia, na divisão sul-americana, tem preparado para os nossos membros. É possível hoje, através de um aplicativo EGW, Ellen G. Gold White, através desse aplicativo você ter todos os livros do Espírito de Profecia no seu tablet, no seu smartphone, no seu celular, no seu computador, através do acesso à internet. Então, muitas pessoas que não possuem os livros físicos, elas podem ter esse material digital e 100% gratuito, ok? A igreja, nesses últimos anos, tem preparado livros para os jovens, para a nova geração. E a série Conflito foi preparada num formato maravilhoso, moderno, inteligente, para que os nossos jovens, a nova geração, tenha contato com a literatura do Espírito de Profecia. A última dica especial a respeito desse ministério é que um dos nossos objetivos também é resgatar ou guardar a memória da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então você, como líder do Espírito de Profecia, também tem um compromisso, a responsabilidade de ser um agente de cuidado e de guarda, de guardião da memória da Igreja Adventista na sua igreja local. Por alguma razão, por algum caminho criativo, é possível fazer um espaço ou um evento ou uma programação para que os irmãos se lembrem
com muita alegria de como Deus tem conduzido o nosso povo e a nossa igreja. A cada ano é reservado um sábado para ser pregado na igreja o tema do dom do Espírito de profecia. E vocês receberão a data da Associação Maranhense para que nesse sábado vocês, através de um bom planejamento, façam uma programação muito especial. Eu desejo a vocês para 2021 muitas bênçãos. Entre em contato com a literatura do Espírito de Profecia, leia, faça com que primeiramente esse material transforme a sua vida e seja então um promotor dessa importante área. Que Deus abençoe você e bendiga a sua vida. Eu quero agradecer você que veio aqui para assistir esse treinamento. Você é diretor de saúde, de espírito de profecia e também de publicações. Que Deus possa te usar.